Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 11 em diante. Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Grande Pai, pedimos ao Senhor, mais uma vez, dar mais um pouco de alimento para seu povo, mesmo que todos nós estamos alimentados. Mas como, mesmo alimentado, todo dia comemos o natural, mesmo alimentado no espiritual, todo dia queremos comer mais das coisas espirituais. Fala conosco e nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós sentamos. Sete selos abertos ao toque de uma trombeta. Nós já estudamos o quarto selo 224, onde irmão Brana diz que Elias não pôde converter aquele povo dos seus dias à palavra. E assim é no dia que nós vivemos. Se Elias não pôde, João Batista também não pôde, William Brana também não pôde. E agora no final a noiva também não pode, porque é o ministério. Terminou o ministério de Elias, acabou? Não, tem o ministério da noiva. Irmão Brana diz que a noiva tem um ministério e é o ministério da hora. Quer dizer, a sequência do ministério de Elias. Este é o ministério da hora. É a sequência do ministério de Elias. Elias pensava que estava sozinho. E diz irmão Brana, no quarto selo 225, que Deus lhe abriu o livro. Deus lhe abriu um selo. Parágrafo 226, também ele diz: quando ele pensava, estou só, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Então, quando ele pensava que estava só, Deus abriu o selo para ele, diz, não, tem mais 7.000 que você não conhece. E eu creio que ele ficou satisfeito. Pensava que estava só, mas tinha mais 7.000. Irmão Brana, no final, pensava que estava só, mas tinha nós também aqui.
Nós somos estes dos 7.000 também, daquele tipo, lá de trás, não é? Somos aqui o antitipo. Então, estamos cumprindo toda esta parte. Não temos dúvida disso. Agora, a irmã Brana diz também que quando o selo foi aberto para João, ele ficou tão feliz. Ele diz assim, como vimos outra noite. Ele ficou tão feliz, ele deve até ter visto seu nome escrito. Ele deve ter visto seu nome escrito. O irmão Norival me deu o primeiro selo ali, o 17. Então, estas coisas tudo unindo faz sempre o prato. Sabe, vem alimentação. Deus sendo rejeitado, não podendo converter o grupo de Elias lá atrás, no tempo de Acabe, não pôde converter os do tempo de Jesus, João não pôde converter eles também, naqueles dias. Irmão Brana não pôde converter os dos Estados Unidos, no seu dia. Mas tem muita gente lá. Mas era para ter muita gente crendo que o Cordeiro saiu do trono. Porque conversão se dá na revelação dos 7 trovões. Ele diz que é com a revelação dos 7 trovões. Se não tem a revelação dos 7 trovões, muitos andaram com o irmão Brana, mas não são nem convertidos. Porque a sétima era, que é Laodiceia, 38, o irmão Brana diz que o mensageiro veio para isso, para revelar os 7 trovões, mistérios estes que converte o coração dos filhos aos pais. Então, se eles dizem, tem muitos que andaram com o irmão Brana que diz que os 7 trovões não foram revelados. Também eles não viram. Pergunta para eles, o Cordeiro saiu do trono? A intercessão terminou? Eles vão embaraçar. Porque se eles falarem que terminou, vai ter muita gente contra eles. Eles não vão ficar só contra eu. Mas eles não têm coragem de dizer terminou. Eles teriam que falar o que o irmão Brana falou, porque esta é a terceira etapa. Aquela parte, eu gosto sempre de citar isso. Aquilo que Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém, é a noiva que tem que falar para os outros. É nós que temos que falar. Irmão Brana não podia falar, porque era o mistério do dia dele. Jesus podia chegar e dizer, eu sou o pão vivo, eu sou a porta. Antes que Abraão existisse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus podia dizer tudo isso, eu e o Pai somos um. Mas William Branham não podia dizer, eu sou o 7º selo, e era. Que Deus falou para ele não falar. Ele não podia falar, eu sou o 7º trovão. Irmão Branham não podia falar, porque Deus falou para ele, não fala para ninguém. Não diga para ninguém sobre a terceira etapa. Quer dizer, prega, mas não diga eu sou. Eu sou a manifestação em carne. Eu sou o Elohim do dia. Eu sou o Melquisedeque do dia. Quem é este? Não quem é aquele. Quem é este Melquisedeque que ele pregou? Mas é difícil nós admitirmos. Quem é este Melquisedeque? É mais fácil nós falarmos assim, quem foi aquele Melquisedeque do tempo de Abraão? Mas se no tempo de Abraão teve Melquisedeque, hoje nós estamos vivendo no tempo de Abraão outra vez. Teve outra vez Melquisedeque. Quem é este? Aí ele veio e pregou. Quem é este Melquisedeque? Mas ninguém preocupou com isso, porque simplesmente pensou no Melquisedeque lá atrás, e que seria Jesus Cristo, o sacerdote, o sumo pontífice, mas eles esqueceram da outra parte do parágrafo que o irmão Brana diz lá no Profeta do século XX, que é hoje também. Hoje também. Cumpriu lá, mas cumpre hoje também. Cumpriu com Cristo, mas cumpre hoje também. Eles esquecem disso, mas o William Branham não podia dizer, esse sou eu. Como Jesus dizia, eu sou. A mulher no poço diz, olha, nós estamos aguardando o Messias. Ele disse, sou eu que falo contigo. Foi claro, sou eu. Ele podia falar, sou eu.
Mas William Branham foi proibido de falar as coisas da terceira puxada, que era exatamente o ministério do dia, era Deus nele. Mas era para passar em segredo, porque é o segredo do sétimo selo, que Jesus não falou em São Mateus 24, no verso 32, ao invés de Jesus falar do sétimo selo, Jesus começou a falar em parábola. Aí começou a falar de Israel, mas não falou do sétimo selo. João pega e escreve os selos todos e diz o que era o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, tudo o que ia acontecer, ele falou. O quinto selo, ele mostrou as almas debaixo do altar. O sexto selo, ele mostrou que era uma paralisação da natureza. No sétimo selo, João fica quieto, houve silêncio no céu. Não falou para ninguém também. Aí vem escrevendo sobre os 7 trovões, e ele escreve todo o livro de Apocalipse. Quando chega em Apocalipse 10, ele vai falando, o anjo forte desceu do céu, e fala que ele brada como leão, mas quando chega nos 7 trovões, diz, não escreva. É um mistério, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é da última trombeta, há uma trombeta e há 7 selos abertos. Uma trombeta. Em cada era soou uma trombeta gentia. Guarde bem isso. Não confunda trombeta gentia com trombeta judia. As trombetas dos judeus soaram, vocês podem ver, no sexto selo. Irmão Branham diz que soaram as trombetas. E quando soaram as trombetas no sexto selo, foi no espaço de tempo de Hitler, Mussolini, Stalin. Ali que estava soando. Aquelas trombetas soando ali. É por isso que houve morte entre os judeus. Estava soando a trombeta. Aquelas trombetas judias, mas cada mensageiro foi um anjo de Deus, e cada anjo toca a sua trombeta. Paulo tocou sua trombeta, Irineu tocou a sua, Martim tocou a sua, Columba tocou a sua, Lutero tocou também, Wesley tocou, e William Branham, a sétima, que é a última trombeta, tocou. E quando Paulo tocou, não revelou nada. Quando Martim tocou a sua trombeta, não revelou nada. E quando Columba, Lutero e Wesley tocaram sua trombeta, não revelou nada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, esse vai revelar. Ele revela o que os outros não puderam revelar. Amém. Amém? Então, João, diz o irmão Branham que João sentiu, deve ter sentido uma alegria, está aqui falando 226 do quarto selo, ele diz, Deus lhe abriu um selo, por isso João estava tão feliz, como vimos outra noite, ele deve haver visto seu nome escrito. Se você tem segurança e ainda vê seu nome escrito no livro, João só tinha que alegrar. E aí você vê, esses que alegraram, não alegrou só o céu, porque no céu nós temos aqui, ó, e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. João estava vendo que o Cordeiro era digno. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 9, ele estava vendo, digno és de tomar o livro. Ele viu, ele é digno. Então, quando ele viu que ele era digno de tomar o livro, ele viu que todo mundo se alegrou no céu. Quando fala que animais, muitos anjos ao redor do trono, animais, os anciãos, e as pessoas, elas não sabem o que pensar disso tudo. E isso tudo aqui já aconteceu no período da abertura dos selos. Eles se alegraram, se regozijaram no céu. Mas não foi só o céu. Capítulo 6, me perdoe, capítulo 5, verso 13 em diante diz, e ouvia toda criatura que está no céu e na terra. Agora tem os da terra, eu quero ver se eu e você fazemos parte destes que gritam, que dizem, tu és digno, foste digno de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos e não só 6.
Porque se abre 6 selos, a Bíblia está selada, porque um selo sela a Bíblia toda. Um selo sela a Bíblia toda. Fica com o mistério, tudo dentro do livro. Porque tem que desatar todos os 7 selos. Mas era nos dias da voz do 7º anjo, que é a 7ª trombeta, que é o 7º selo, exatamente nesse dia da última trombeta, conforme diz o parágrafo 119, 120 do intervalo, é quando soa a última trombeta. E essa última trombeta era a do irmão Brana, era o 7º anjo soando. Amém? Então, o regozijo, a alegria, agora não só no céu, das criaturas, dos anciãos, dos 4 animais, entende? Agora, isso daqui passou para a terra, e na terra, e debaixo da terra, até os que morreram, debaixo da terra, os que morreram, você nem percebe, todos eles sofreram um abalo, o regozijo, quando os selos foram abertos. Quando Deus trouxe aquilo à tona para o profeta no Monte Pôr do Sol, uma grande explosão aconteceu naquele dia. E naquela grande explosão, quanta gente, até debaixo da terra, que já havia partido para o Senhor há 2 milênios, todos eles, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer. Agora, como que pode aqueles que partiram dizer? Então você tem que saber que onde eles estavam, no paraíso onde eles estavam, o abalo foi tão grande, a explosão foi aqui, mas o abalo alcançou eles nessas dimensões, lá no seu lugar, lá naquela dimensão onde os salvos estão. Seguros, e foram abalados, e começaram a falar a mesma coisa, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, porque o Cordeiro ainda não tinha saído do trono, estava no capítulo 5, e eles já estavam dando graças, porque eles viram a coisa já estava para ser aberta, estava chegando o capítulo 6, de Apocalipse, verso 1, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, irmãos, eles regozijaram com os símbolos. E nós temos que saber que os símbolos se tornaram realidade. Os símbolos foi há 2000 anos atrás, mas a realidade foi em 63. Mas os símbolos foi lá atrás, os símbolos foi com João. Foi para escrever a cor do cavalo, o que estava montado sobre ele, mas nos dias da voz do 7º anjo, não era símbolo mais, era realidade. Ele já dizia, esse cavaleiro, que nós ficamos enganados esses 2 milênios, sem saber, até pensando que era a igreja primitiva, esse cavaleiro aí no cavalo branco, aí vem o William Branham e mostra, esse daí não é Cristo, este é o anticristo. Mas ninguém sabia, nem o profeta antes sabia, mas quando Deus abriu para ele, foi na voz da 7ª trombeta. Houve uma trombeta e abriu 7 selos. Amém? Então aqui, todos deram honras e glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Isso está no capítulo 5. Quando ele ainda estava anunciando que era o único digno de tomar o livro, e ele não tomou no capítulo 5, ele apareceu com o livro na mão no capítulo 10. Aleluia. Isso daqui, irmão, isso daqui fez irmãos que já morreram há 2000 anos atrás regozijar. E lá no paraíso dizer, ele é digno. Honras e glória ao Cordeiro, ele é digno, aquilo foi que mexeu com eles. A coisa não é fácil não, mas é algo tremendo que move cada coração, que move cada alma eleita. Aleluia! Como eu gosto disso. Agora João estava vendo a coisa chegar ao acontecimento de abrir os selos pelo Cordeiro. E foi aberto o primeiro, e segundo, e terceiro, e quarto, e quinto, e sexto, e 7º selo. O Cordeiro abriu, mas não revelou.
Ele abriu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sétima trombeta, que é a sua trombeta, então vocês conhecerão o que é o primeiro. Gente, se vocês têm 10 livros dos 7 selos na mão, e diz que irmão Branham não revelou o sétimo selo, e tem o sétimo selo na mão. Mas lá a gente tem parágrafo que diz foi aberto, parágrafo que diz não foi aberto. O que foi aberto foi para o crente, o que não foi aberto é para o incrédulo. Está claro? O que foi aberto é nos dias da voz do sétimo anjo. William Branham não podia dizer tudo e sair dali. Diz, irmãos, aí ele abriu o sétimo selo. Vocês viram hoje? Olha aí, o sétimo selo está todinho aberto. Ele tinha que sair no final do sétimo selo e dizer, ele não nos abriu o sétimo selo. Ele abriu 6, mas não abriu o sétimo, porque é o selo da sua vinda. E vinda não é o rapto, a sua vinda, é o selo da sua vinda. O que é então, William Branham? Podia ter esmiuçado mais. É o selo do Monte Pôr do Sol, é daquela manifestação, é quando ele veio ali e me trouxe a mensagem e diz, você vai agora e prega a revelação dos 7 selos. Gente, são coisas que irmão Branham não podia falar e falou nas entrelinhas da própria mensagem. Uma ele deixou na linha inteira. A terceira etapa foi a abertura dos 7 selos. A revelação dos 7 selos. A abertura da palavra. Isso ele deixou na linha. Os outros tudo ele deixou nas entrelinhas. Para você chegar e ver se você viu uma linha. Está aberto uma linha. A terceira etapa foi. E o que é os selos? É da terceira etapa. O que é a visão da tenda? É da terceira etapa. É tudo da terceira etapa, gente. O que é os 7 trovões? É da terceira etapa. Então, quando ele abre para nós e diz, olha o que tem acontecido. No final, já do ano, no meio do ano de 65, quando ele abriu os ungidos dos últimos dias, e Deus deve ter falado para ele, deixa cair isso aí. Deixa cair uma coisinha para eles. Diga, a terceira etapa foi. E você veio pregando até hoje que a terceira etapa vai acontecer. Mas diga agora, Branham, diga para eles que a terceira etapa foi. Deixa aqueles que ficaram procurando a terceira etapa procurar e aqueles que acharam, achar. Isso é para quem tem revelação. Não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus chama. Agora, se Deus abriu o selo para Elias, ele não sabia nada, e Deus abriu, então Deus abriu para William Branham o que ele não sabia, e ainda disse, não diga a ninguém. E no final, começou a dizer para ele, fala isso para ele. Deixa cair alguma coisa, porque senão eles não têm onde pegar. Deixa cair. E aí nós pegamos tudo isso daqui e vemos tudo já está revelado. Amém? Aleluia. Eu creio que isso daqui vai ser o suficiente para nós. Do parágrafo 17 do primeiro selo, agora o livro foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este mesmo livro, a Bíblia, verdadeiramente foi escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E o nome de seus membros, de sua noiva, foram postos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Mas este livro tem estado selado e até agora se estão revelando os nomes que estão ali e tudo concernente a eles, etc. Que coisa tão tremenda! E quando João viu isto, disse que ouviu todas as criaturas no céu e na terra clamando, amém! Bênçãos e honra. Gente, olha, quem tem que clamar bênção e honra e glória e poder ao Cordeiro? Quem tem que clamar? Seria o povo da mensagem. Os trinitarianos não podem clamar nem a Jesus Cristo como único Deus. Agora, nós é que deveríamos clamar bênção, glória, honra ao Cordeiro. Porque ele venceu, ele é digno, ele tomou o livro, e eu vi ele com o livro na mão, em Apocalipse 10. Por isso que a gente grita que nem um louco, e não tem jeito.
essas coisas. Você vê coisas que os outros não estão vendo, os outros estão dormindo, não vê nada, e você começa a ler assim, começa a ver. Aí o irmão Branham diz assim: foi um tempo maravilhoso, porque o Cordeiro foi digno. Primeiro selo 17, foi um tempo maravilhoso, o Cordeiro foi digno, digno de tudo isto. Vamos aqui, já estamos chegando para o final. Vai chegando hoje, é mais cedo, hein? Amém. Aqui vocês vão ver o sétimo selo também. São coisas tremendas. Isso daqui não é para qualquer um, não, irmãos. Teve um homem que chegou para o irmão Branham e diz assim: você não prega o que Paulo pregou? Paulo cegou um homem, fira-me de cegueira. O homem era muito astuto. Fira-me de cegueira. Olha o que o William Branham diz por aí. Ele diz assim, 103 do sétimo selo. Respondeu: fira-me com cegueira, se você em verdade tem o Espírito Santo, como teve Paulo, então faça-me cego. Lhe perguntei: e como vou fazer se você já está cego? Na verdade, seu pai já lhe tem cegado e você já está cego. Mas o homem estava enxergando. Irmão Branham disse que ele estava cego, mas ele estava enxergando. Não pensa que o homem ficou cego. Naturalmente não. Irmão Branham está dizendo: eu não posso fazer você ficar cego, porque você já está cego, porque o seu pai já te cegou, que é Caim. O seu pai da incredulidade já te cegou, e eu não posso te cegar mais. Lhe respondi, me perdoe, lhe perguntei: como vou fazer se você está cego? Na verdade, seu pai já lhe tem cegado e você já está cego. 105 do sétimo selo. Ele disse: eu não creria, não importa o que fizesse você, não importa quanto possa provar, nem nada, eu não creria. Tem gente que você... Olha, eu vou provar para vocês aqui que o Cordeiro saiu do trono. Ele diz: eu não creio, mas eu vou provar que o sete trovões foi revelado. Eu não creio. Eles são assim, eles são irmão de Caim. É filho de Caim, irmão de Caim. Eles são filhos do seu pai, o diabo, que o cegou. São João 8,44. E eles reclamavam ser filho de Deus. Chegou para o irmão Branham: me filho de cegueira, se você tem o Espírito Santo. Será que naquele tempo, irmão, da abertura dos 7 selos, irmão Branham, isso aconteceu naquele dia que o homem disse para o irmão Branham: eu tenho câncer e tuberculose. Colocou no pedido de oração: tenho câncer e tuberculose. E o irmão Branham pegou na mão dele e diz: você não tem câncer nem tuberculose. Olha aí no meu pedido de oração. Eu não quero nem saber do seu bilhete de oração. Deus está me mostrando que você não tem câncer nem tuberculose. O homem queria desafiar o irmão Branham diante do povo. Aí Deus mostrou para o irmão Branham. Ele estava junto com aquele outro homem lá sentado lá em cima. Ele estava em casa, numa mesa tal. Mostrou até a cor da mesa em volta da mesa. Mostrou para o irmão Branham. Aí o irmão Branham começou a falar para ele: você e aquele irmão estavam sentados ao redor de uma mesa assim, e vocês estavam fazendo uma trama para vir falar comigo sobre isso. O outro já gritou: misericórdia! Ele alcançou misericórdia, mas o de baixo, aquele outro começou a dizer: fira-me então! Eu tenho câncer e tuberculose, a sua telepatia não está dando conta de ler o meu pedido de oração. Irmão Branham diz: você não tem nada disso, não tem nada a ver com telepatia. Mas logo o Espírito Santo falou para ele: diga para ele que agora ele tem câncer e agora ele tem tuberculose. Já pensou? Aí o irmão Branham olhou para ele e disse: você não tinha câncer nem tuberculose, mas agora você tem o que você escreveu no pedido de oração. Você tem câncer e tuberculose. Agora isso foi antes dos selos, irmão. E depois, no tempo do selo, o homem pediu para o irmão Branham, falou para o irmão Branham para cegá-lo. Isso aí, eu estou falando do tempo do selo, foi o tempo que o irmão Branham contou. Já pensou bem, se isso tivesse acontecido? 106 do sétimo selo. Disse: certamente. O irmão Branham disse, porque ele diz assim: eu não creria, não importa o que você fizesse. Não importa quantas provas você tenha, eu não creria. Não adianta você provar que está no intervalo 30, no primeiro selo 31, 24, 109, 105 do intervalo. Não adianta, para eles não adianta.
Eles não creem. Eles não creem na Bíblia revelada. Eles não têm condição de ver isso. Então eles dizem, não adianta você provar, eu não creio. É a mesma coisa, você vai a um pentecostal, prova para eles na Bíblia que não tem batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Se eles me provar um batismo realizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, eu deixo de pregar. Eu largo de ser pastor, me mostra um versículo na Bíblia onde eles foram batizados. Você tem Mateus 28, 19, onde Jesus ordenou, lá não era batismo, vocês vão e ensinam as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eles sabiam o nome do Pai. Os pentecostais é o povo que mais tem luz e não sabe nem o nome do Pai até hoje. Esse que é o problema maior. E aqui dentro da mensagem é a mesma coisa. Quem deveria saber de 7 selos, de terceira etapa, de 7 trovões, não são pentecostais. Seria o povo da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eles que deveriam saber, mas é os que não sabem de nada. Se mostra para eles que o irmão Branham disse, ele diz, não é assim. Não é assim. É o irmão Branham que diz que para revelar o selo, o cordeiro saiu do trono, não é mais o intercessor, e ele foi chamado leão, porque ele não é mais mediador. Mediador é cordeiro. Ele foi chamado de leão. Primeiro selo 24. Amém? Agora, essas coisas são boas demais. A gente empolga nisso aqui, que eu vou te falar. E eu preciso terminar aqui com nesse parágrafo. Simplesmente isso. Olha, quando as trombetas soaram, o irmão Branham diz aqui, em Mateus 24, 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta, agora vejamos mais claro aqui, Mateus 24, 31, e enviará seus anjos, não somente um, mas 2, porque é Moisés e Elias, para pregar aos 144 mil judeus na grande tribulação, com grande voz de trombeta. São 2 com uma trombeta só. Grande voz de trombeta. A Bíblia não diz com grande voz de trombetas. São 2 homens, mas toca uma trombeta. Que é, quando Deus fala, se ouve o som da trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Esses 2 anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, porém nos dias da voz do 7º anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada um 111 do 7º selo, para me encerrar. Porém, quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de gente. Aleluia. Isso não é para chamar muita gente, é para chamar um grupo de gente. E esse grupo de gente tem que ouvir essa voz, esse soar da trombeta de Deus, que foi revelado estes 7 selos, e ouve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. O som de uma só trombeta. Você está vendo aqui? Ele está dizendo, foi aberto 7 selos. Tocou uma só trombeta, e foram abertos. Por que ele não diz aqui 6 selos? Ele tem que deixar essas coisas dos 2 lados, como a Bíblia tem. Eu e o Pai somos um, e convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Tem os 2 lados. O eleito, ele sabe, existe um só Deus, então ele e o Pai é um, dá para entender. E convém que ele vá para o Pai, porque o Pai é maior que ele, porque ele é carne e o Pai é espírito. O espírito numa carne forma uma pessoa, forma um Deus. É o Espírito num corpo, formando um Deus. Então isso basta para o eleito. E o eleito entende isso. Se é o 7º anjo, a 7ª trombeta, soa, abre. Diz aqui, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 cantos da terra. Ele completou com isso. Agora, isso aqui, de reunir esses judeus dos 4 cantos da terra, você sabe que ainda é o que aconteceu naquele período do 6º selo,
das 6 trombetas que soaram no 6º selo, e a 7ª trombeta soará no 6º selo ainda, que terminará seu cumprimento na grande tribulação. Amém? Isso é o que nós sabemos, porque o irmão Branham tem falado sobre isso. E a mesma coisa do 4º selo, que ele é um selo predito, que ele começa aqui conosco, mas quando ele vai cumprir mesmo, nós já fomos arrebatados. 4º selo, 120, irmão Branham explica essas coisas. Então, meu irmão, uma trombeta soa. Qual trombeta? 7º anjo. Quem é? William Branham. Não tem outro, não. Soou uma trombeta e foram abertos 7 selos. Nós temos os livros dos 7 selos. Está tudo aberto. Tudo está revelado. Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade que temos de poder aceitar estas coisas e crer nelas, saber que é verdade. Se o Senhor disse que era nos dias da voz do 7º anjo, é a última trombeta, é o 7º selo, é o 7º trovão, porque cada selo foi representado por um mensageiro das eras, diz o seu profeta. Obrigado por isto, Pai, por todas estas verdades, por podermos enxergar que se cada mensageiro, conforme está, Senhores, este é o tempo, 204 e 205, cada mensageiro representou um selo. Então, Senhor, o 7º mensageiro era o representante do 7º selo. Era o mistério do dia, por isso ele não podia dizer, eu sou o 7º selo, eu sou o 7º trovão, porque a Bíblia já estava escrito em símbolo, em segredo, e já estava dizendo, nos dias da voz do 7º anjo, soará essa trombeta e abrirá, revelará 7 selos. Obrigado por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas, é meu conselheiro, companheiro, que afeto a mim tem, o mundo não vê, no amor sua luz, não ouve, não crê, na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo e vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve, não crê
eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus.